prefeito Assis Ramos, que regulamentava a criação do estacionamento rotativo, a Zona Azul, aqui em Imperatriz. Vou conversar agora com o vereador Carlos Eves, que foi quem teve a iniciativa de entrar com esse projeto para derrubar esse decreto, que a repercussão foi grande, já se mostrou, inclusive aqui na Hora D, no nosso jornalismo, o custo que seria para o trabalhador de Imperatriz, para o povo de Imperatriz, estacionar, mesmo no local de trabalho, o seu veículo, o seu carro ou a sua moto. Vereador Carlos Eves, boa tarde, bem-vindo. Muito obrigado por estar com a gente. Boa tarde, Josafá, um prazer muito grande. Alegria nossa, qual foi o resultado da votação na Câmara? Olha, votação por unanimidade, né? Eu apresentei um decreto legislativo exatamente propondo a sustação dos efeitos do decreto número 17 de 2018 do prefeito municipal, que estabelecia o sistema de estacionamento rotativo e, sobretudo, da maneira como a cidade reprovou, exatamente por propor uma faixa azul nas principais 31 ruas de Imperatriz, faixa contínua, cobrando e penalizando aqueles trabalhadores que já trabalham ali, que precisam dos seus veículos o dia todo lá. Então, e as pessoas de modo geral. Então, o que nós apresentamos aqui foi com base na própria legislação, com base na lei orgânica do município. Na verdade, apresentei uma quebra do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. À medida que não havia uma proposta de isenção de taxação para essas pessoas que moram ali, no centro, que trabalham ali, elas não teriam como. O cara ganha um salário mínimo e vai pagar R$360 com estacionamento. Injusto, já injusto. Nós temos a maior taxa de energia elétrica, uma das maiores do Brasil, nós temos o combustível a R$5, nós estamos pagando diariamente, nosso povo está cansado e está sofrendo com tributação. E agora, essa proposta então, não tinha princípio. Né? Então, eu quero agradecer aos vereadores que votaram, mesmo o vereador da base do prefeito, entenderam que esse decreto, ele, da maneira como veio, ele era danoso. Né? E mesmo que tendo o princípio na lei 1703, ela também exorbitou, como nos dá direito a lei orgânica. É o bom senso, prevaleceu o bom senso dos vereadores de Imperatriz. Prevaleceu o bom senso. É possível, o vereador destaca agora, e claro, nós destacamos aqui o que seria o peso, a cruz pesadíssima nos ombros do trabalhador aqui de Imperatriz, o estacionamento rotativo. Há como o prefeito recorrer dessa decisão da Câmara? Olha, o que diz a assessoria jurídica? Nós, na verdade, agora sustamos os efeitos do decreto número 17. Ou seja, esse decreto ele tinha como base o artigo 5º da lei 1703 de 2017, que foi a lei aprovada pela Câmara. Volto a dizer, essa lei não era o problema. O problema é que a lei, de certa forma, dava o poder ao prefeito de elaborar um decreto. Só que no decreto ele exorbitou, ou seja, ele exagerou, foi além daquilo que estava autorizado pela lei. Tá certo? Por exemplo, a lei não estabelecia detalhamento de quantas ruas e se era faixa contínua. Né? Mas, de qualquer forma, a Câmara, percebendo o que fez, percebendo naturalmente o clamor das ruas, alterou. Ele pode voltar com uma outra proposta de decreto. O que nós vamos trabalhar agora é para que haja a revogação desse artigo 5º da lei 1703, que dá ao prefeito o poder de criar o decreto. Por quê? Porque a lei orgânica do município, no seu artigo 13, estabelece que compete à Câmara Municipal legislar sobre a organização do trânsito. Após a aprovação da Câmara, é que o Poder Executivo pode ir lá, colocar placa e tudo mais. Mas compete ao Poder Executivo. Você está confiante na revogação do artigo 5º da lei? Acredito que sim. Nós já conseguimos sustar os efeitos do decreto. Ou seja, nós acabamos, entenda bem, você que está em casa, nós acabamos com a faixa azul. Acabou a ideia de estacionamento rotativo em Imperatriz. Na verdade é o seguinte, nós não somos contra, eu particularmente, não sou contra reorganizar ou organizar o estacionamento, mas que seja feito dentro de uma discussão com a cidade, com os sindicatos comerciais que representam todos os trabalhadores, que eles não sejam penalizados, os comerciantes, com a cidade, com a representação legislativa. Ou seja, se for para organizar a cidade dialogada, como prevê o princípio da transparência no artigo 37 da Constituição Federal, nós somos a favor, não sou contra organizar, mas da maneira como está, não. Se ele propor um outro decreto
mais construído coletivamente com toda a cidade, porque mobilidade urbana, Josafá, não é algo que você resolve com decreto, mexe com todo mundo, então todo mundo tem que ser ouvido. Nós queremos a organização da cidade, mas não a qualquer custo, não da maneira como foi colocado, de maneira unilateral, de goela abaixo, para a gente obedecer à Câmara hoje. Eu quero agradecer mais uma vez aos vereadores, parabenizar por unanimidade os vereadores que votaram na minha iniciativa, no projeto do decreto legislativo, que é amparado também, hoje, a minha atuação é amparada pela lei orgânica do município, no artigo 31, que determina que a Câmara Municipal, ela tem o poder, a partir do decreto legislativo, de legislar sobre matéria que é de competência exclusiva sua. E é, de fato, inclusive essa decisão de hoje não depende de decreto do prefeito, de sanção do prefeito, e mesmo não dá poder a ele revogar a decisão que a Câmara tomou hoje. Parabéns à Câmara pelo bom senso. Eu também parabenizo aqui pelo fato de que dos efeitos que seria esse decreto, você que está em casa. Claro, seria um peso enorme. A Câmara agiu de bom senso. Agiu de bom senso. Você vai se criar estacionamento rotativo em Imperatriz, que discuta com a Câmara, que discuta com a sociedade civil organizada, que se discuta com as pessoas. É preciso conversar com o povo. É preciso conversar com o povo. Né? É isso que acreditamos. Deixa eu aproveitar sua presença aqui na Hora B. Semana passada, na internet, umas polêmicas quanto à iniciativa sua de lembrar a panelada Imperatriz, algo que é cultural Imperatriz e tal. Fizeram até algumas piadas e tal. Como é que você ouvia essa reação das pessoas? Nada como um dia após o outro. A vida é assim. Eu sou muito tranquilo, fiz a minha consciência muito tranquila, reafirmo o meu desejo de garantir a construção da identidade cultural de Imperatriz, compreendendo que a panelada é uma tradição gastronômica de Imperatriz que todo o Brasil conhece, é algo que nos identifica. Nós temos que construir isso, Rafa. O fazer do Poder Legislativo não é um fazer apenas da concretude. Muita coisa é do Poder Executivo. O vereador tem que cuidar da tradição, tem que cuidar da cultura. Agora mesmo, por exemplo, a pedido deste vereador, o governador Flávio Dino está criando a Superintendência de Cultura e Turismo de Imperatriz. Uma luta que eu tenho travado, isso pedi ao governador ainda no Palácio dos Leões, ele já autorizou o secretário Diego Galdino e foi criado, ou seja, nós vamos ter uma descentralização da política cultural de Imperatriz. Está na mesma linha. Com relação à panelada, a sua ideia é criar o Dia Municipal da Panelada, é isso? O que é que prevê a sua ideia? Para as pessoas entenderem, não vai ter novo feriado. Não vai ter novo feriado. Não tem prejuízo para ninguém, gente. É apenas você, por exemplo, fomentar a economia, as mulheres, as famílias que trabalham na panelada, valorizar algo que é nosso, tipicamente nosso de Imperatriz, sabe? Panelada é cultural, é a nossa cultura, né? É você fazer um festival de panelada, as pessoas que produzem, na verdade, o comércio de Imperatriz, você tem uma valorização de algo que é de Imperatriz. Assim como outras regiões fazem. Legal. Mas eu entendo, por exemplo, que as pessoas que criticaram não fizeram por maldade. Fizeram por desconhecer a importância da nossa cultura e, de certa forma, acho que até não agrediu o vereador Carlos Eves, mas aqui produz a panelada e aqui se gosta. Obrigado, vereador. Olha, em São Domingos do Maranhão, a